Olá, mais uma vez bem-vindos ao canal do Professor Seca para mais uma aula de revisão. E hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da aula passada, que foi sobre direito de vizinhança. E nós vamos ter hoje, então, a nossa aula 2 de direito de vizinhança. E vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre as medidas judiciais cabíveis. Diante desse conflito, o direito de vizinhança com os vizinhos, vamos falar de algumas ações cabíveis. A primeira delas seria a ação cominatória. O que é a ação cominatória? É uma ação muito utilizada porque é uma ação que impõe multa, impõe uma ação de fazer ou não fazer, ou seja, uma abstenção, sob pena de multa, para que o vizinho deixe de praticar determinado ato ou passe a praticar determinado ato, né, sob pena de multa. E quem pode se valer? Pode ser o proprietário, pode ser meramente possuidor, por exemplo, o inquilino, o locatário, ele tem a posse direta do bem, ele pode se valer também dessa ação cominatória. Uma outra ação também passível de ser utilizada é a ação demolitória, já não tão comum. A ação demolitória ela é utilizada em caso de risco de ruína. O prédio vizinho está mal conservado, corre o risco de uma marquise cair e isso trazer risco, obviamente, com a queda dessa marquise, risco de dano para o seu prédio. Então, é possível se valer da ação demolitória. O artigo 1288 deixa claro isso. O proprietário ou possuidor tem direito de exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação deste quando ameaça e ruína, bem como lhe preste caução pelo dano iminente. Caso esse dano ele já tenha sido realizado, já houve a queda, já houve algum problema que trouxe efetivamente um dano a você, e aí pode ter natureza material ou pode ter natureza moral, aí nesse caso seria uma ação indenizatória, porque você já tem então o que nós dizemos dano efetivamente consumado. Temos ainda, e aqui provavelmente para alguns é uma novidade, aquela demanda chamada caução de dano infecto. Aqui, essa demanda é quando há uma iminência, o risco do dano. Por isso, essa expressão dano infecto. Mas essa caução de dano infecto, ela pode ser utilizada nas outras demandas que a gente já falou, por exemplo, em uma ação indenizatória. Toda vez que estiver diante do risco iminente de se consumar uma ruína que possa trazer prejuízo, você pode se valer da caução de dano infecto. Admite-se também a caução, né, se estenda a outras situações capazes de produzir danos, como trabalhos perigosos executados na construção vizinha, por exemplo, um batistaca que possa trazer risco, deficiência às vezes no tapume, que pode trazer também risco, um perigo de queda de andaimes, tudo isso pode ensejar a possibilidade da caução de dano infecto, porque essa é a proposta, né? Se há o iminente risco, você pode se valer dela. Essa ação admite também interferências prejudiciais no mau uso da propriedade. Quando há prejuízo em relação ao sossego, à segurança, à saúde, e desde que o cara seja possuidor, desde que a pessoa seja possuidora. Não é necessariamente precisa ser proprietário. O inquilino do prédio teria esse direito. A outra hipótese, que é no caso da municipalidade, a municipalidade ela tem o direito de fazer exigências especificadas no que está previsto lá no 1280. Cabe ao poder público, não só no exercício do seu poder de polícia, como no cumprimento da obrigação de zelar pela segurança do povo, o direito de ajuizar a ação a fim de obter a cessação do uso nocivo da propriedade. Então, a municipalidade também pode se valer da caução de dano infecto. E aí vamos falar um pouco agora sobre a questão de garantias. Garantias que podem ser exigidas
da pessoa autorizada a realizar obras em propriedade alheia. Aí nós temos aqui o artigo 1281, né, Código Civil, que fala o seguinte: o proprietário ou o possuidor de um prédio em que alguém tenha direito de fazer obras pode, no caso de dano iminente, exigir do autor dele garantias contra prejuízo eventual. Ora, você imaginem se haverá necessidade, nós vamos falar mais à frente sobre isso, de passar um duto, uma tubulação, um, ou então uma torre elétrica. Isso pode trazer risco de dano e cabe àquele proprietário ou possuidor do prédio onerado, que terá que se submeter a essa passagem, exigir alguma forma de garantia, podendo ser, como está escrito aqui no último parágrafo, a garantia pode ser de natureza real ou fidejussória. Quando nós falamos de garantia de natureza real, pode ser uma hipoteca, um penhor, e fidejussória pode ser uma fiança. Garantia fidejussória é uma garantia pessoal. Então pode, diante desse risco, se exigir alguma forma de garantia daquele que vai realizar a obra para passagem de cabeamento, para passagem de dutos, de tubulações. É perfeitamente possível isso. Bom, visto essa questão das garantias, nós vamos passar agora para um tópico em que nós começamos falando aqui de um condomínio necessário ou condomínio legal que se dá no caso de árvores limítrofes. O artigo 1282 fala isso. A árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se a pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. Então aqui há uma presunção de condomínio. É um condomínio legal, é um condomínio necessário, um condomínio por força de lei. Então, se a árvore é comum, os frutos também pertencem a ambos e, obviamente, a manutenção, né, e conservação dessa árvore deve ser repartida entre os donos, entre os condôminos. Nenhum deles pode arrancar a árvore sem o consentimento do outro, nenhum deles. E se houver divergência entre eles com relação à árvore, obviamente vai se recorrer ao judiciário. Esse é o cenário, porque trata-se, obviamente, de uma árvore em condomínio, pertencente a ambos. Com relação à questão da propriedade de frutos, quando os frutos caem no solo, onde eles tombarem, vai pertencer ao dono daquele solo. Obviamente que aqui nós estamos falando da propriedade de frutos de árvores, por exemplo, particulares, não no caso das árvores limítrofes. Das árvores limítrofes, como falamos ainda agora aqui, pertence a ambos. Mas se eu tenho uma árvore no meu terreno e a ramificação dela vai para o terreno do vizinho, então, enquanto esse fruto estiver pendente, pertence a mim porque a árvore é minha. Mas se esse fruto tombar no solo dele, vai pertencer a ele. E essa regra estabelecida pela legislação, ela deixa bastante claro que essa queda ela tem que acontecer de forma natural, ela não pode ser provocada pelo vizinho. Não assiste ao vizinho o direito de sacudir a árvore para provocar a queda dos frutos, nem colher os pendentes, ainda que o galho invada o seu terreno. Pode, no entanto, colhê-los e entregá-los ao dono da árvore. É o que está previsto na legislação sobre isso. E, pasmem, tem muito litígio sobre esse tipo de problema. Bom, se os frutos caírem no caso de via pública, não tínhamos falado ainda, aí nesse caso não mais vai existir essa discussão a quem pertencem os frutos, porque se caiu em via pública, esse fruto continuará pertencendo ao dono e caso alguém porventura se apodere, se aproprie, estará praticando furto. Um outro problema que é muito comum nesses casos acontece quando a sua árvore tem não só as raízes
avançando a propriedade vizinha, contígua, que as raízes se expandem, e os ramos também, que é a parte superior, a parte da copa da árvore. E aí como é que fica essa questão? A árvore é sua, mas ela está avançando para o terreno alheio. Então, o 1283 do Código Civil fala o seguinte: as raízes e os ramos de árvores que ultrapassarem a extrema do prédio poderão ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. Se as raízes e ramos forem cortadas pelo proprietário do terreno invadido, pela municipalidade ou pela empresa fornecedora de energia elétrica, não terá aquele direito de qualquer indenização. Se for pelo vizinho, sim, poderá haver essa possibilidade. Então, o exercício do direito assegurado, né, no dispositivo, né, 1283 não subordina a qualquer formalidade. Então, pode, o proprietário que tem o ramo ou as raízes invadidas, ele pode simplesmente ir lá e cortar. Na visão civilista, o dono da árvore que sofrer a mutilação não tem o direito a qualquer ressarcimento, ainda que ela venha a morrer em virtude do corte. E, portanto, irrelevante que o corte das raízes ou ramos que invadirem a propriedade vizinha acarrete a morte da árvore. Essa é uma visão civilista, mas isto sobre a ótica do direito ambiental está relativizado. Por quê? Há árvores que não podem ser cortadas, há árvores que para serem podadas precisa de autorização da Secretaria de Meio Ambiente. Então, obviamente, que aqui como nós estamos no direito privado, há essa percepção por parte dos autores, mas na atualidade essa visão ela é relativizada pelo direito ambiental. Então, vamos seguir em frente. E aí, vamos falar agora sobre passagem forçada. Todo lote, todo terreno tem que ter acesso a uma via pública, a uma estrada, a uma rua, tem que ter acesso a um logradouro público. Se porventura este imóvel estiver encravado, ou seja, sem acesso a uma via pública, poderá gerar o que nós chamamos de uma passagem forçada. Então, o artigo 1285 nos fala: o dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. O imóvel encravado não pode ser explorado economicamente e deixará de ser aproveitado, por falta de comunicação com a via pública. O Instituto da Passagem Forçada, obviamente, garante a função social da propriedade, o interesse social. O direito é exercitável contra o proprietário contíguo, ao que está ao lado, e, se necessário, contra o vizinho não imediato. E aí vai depender de caso a caso. Esse fato de encravamento de imóvel, nas cidades, é mais raro isso acontecer. Mas é muito comum em área rural. Tivemos um caso aqui no escritório há um tempo atrás, em que houve um desmembramento e a venda de um terreno, de uma fazenda, e que impediu que o meu cliente na época, que era produtor de banana, ele pudesse ter acesso ao logradouro público para escoar, né, a sua produção. E que ensejou então uma ação judicial justamente para se fixar uma passagem forçada. Bom, então eu coloquei aqui algumas considerações. Não se pode, obviamente, provocar o encravamento, há que se ter essa cautela. E caso isso venha a acontecer, cabe àquele que tem o imóvel sem nenhum acesso ao logradouro público, cabe a ele o direito de exigir essa passagem, né? Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso à via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem. Obviamente, haverá o direito à indenização
por aquele proprietário que vier a ceder essa passagem forçada. Há uma exigência legal e há um entendimento majoritário de que esse encravamento ele tenha que acontecer de forma natural e seja absoluto. Então, o direito de exigir do vizinho que lhe deixe passagem só existe quando o encravamento é natural e absoluto. Mas isso já está relativizado. Nós já temos situações diferenciadas em que, mesmo que não haja um encravamento absoluto, mas que o acesso ao logradouro público afete a função social daquela propriedade em razão da produção daquela propriedade, pode ensejar a possibilidade de acesso, trazendo melhor efetividade à função social da propriedade. Mas isso são fatos excepcionais, que precisam ser analisados caso a caso. Já tivemos situações dessa aqui em que conseguimos acesso a uma passagem forçada, apesar do meu cliente ter acesso a uma via pública. Só que a produção dele ficou completamente comprometida porque o acesso que ele tinha via pública tornava impossível a produção dele ser economicamente viável. Em regra, o produto chegava no Ceasa com um preço além do que era praticado no mercado. E aí nós conseguimos uma passagem forçada com fundamento na função social da propriedade, que é um fundamento constitucional. Mas isso é uma situação excepcional porque, como regra, exige-se que o encravamento seja absoluto. Então, imóvel com saída difícil e penosa, olha só o entendimento majoritário. Não se considera encravamento do imóvel que tenha outra saída, ainda que difícil e penosa, razões de comodidade não são atendidas para obrigar o vizinho a suportar a passagem por imóvel. Então, é imprescindível a configuração de servidão de passagem, seja o prédio dominante encravado, de modo a impossibilitar o acesso a ele, não se admitindo a servidão na hipótese de consistir uma mera comodidade para encurtamento do caminho. Então, veja só, obviamente, se você quiser um encurtamento do caminho por apenas uma comodidade, aí sim vale-se a exigência do encravamento absoluto. O exemplo que eu dei para vocês, que é uma situação excepcional, não foi por mera comodidade. Foi para trazer efetividade à função, a um princípio constitucional, que é a função social da propriedade. A produção agrícola, nesse caso, estava inviabilizada em razão do aumento do custo de escoamento. Se o imóvel não se encontra encravado por força natural e de forma absoluta, impossível tornar a imposição do ônus quando, mediante obras, o proprietário da parte relativamente encravada pode ter acesso à via pública através das suas terras. Direito que não existe para garantir maior comodidade ao interessado, mas para assegurar a passagem de quem efetivamente não tenha. Então veja só, esse entendimento majoritário é no que diz respeito a um mero capricho, uma mera comodidade. Mas esse caso que eu trouxe para vocês como um exemplo, relativizando essa exigência do encravamento absoluto, isso foi uma situação excepcional e nós tínhamos aí um fundamento constitucional que era a função social da propriedade. Bom, é óbvio que, como eu já havia falado, a indenização devida ao dono do prédio onerado. Então, aquele que irá ceder a passagem forçada, ele terá direito à indenização, obviamente, ao ceder essa passagem. Por isso que o dispositivo fala que há o direito à indenização cabal. Na verdade, é como se fosse uma desapropriação no interesse particular. Fazendo uma analogia. Então, o proprietário do prédio encravado, ele tem direito de ser indenizado ao ceder essa passagem. Se porventura aquele que tem o benefício da passagem deixar de usá-lo, isso poderá levar à perda desse direito de passagem
e aí sujeitando novamente aquele que precisa dessa passagem a um novo arbitramento e vai lhe impor uma nova indenização. Então, o juiz deve impor o menor ônus possível ao prédio serviente. Havendo vários imóveis, vai escolher aquele que menor dano sofrerá para a imposição do encargo. Então, sofrerá o constrangimento o vizinho, cujo imóvel mais natural mais facilmente se prestará passagem. Então, obviamente, sempre se terá o foco de impor o menor ônus possível e se buscar, obviamente, o vizinho no qual trará um melhor acesso dentro da função, dentro do conhecimento da função social da propriedade. Pois bem, e aí, como que pode vir a se extinguir essa passagem forçada? Ora, se desapareceu o encravamento, isso pode acontecer com a abertura de uma estrada, que aí passe a esse imóvel que está encravado, passe a ter acesso a um logrador ou uma via pública. Se esse proprietário vier a adquirir um outro imóvel e anexá-lo, permitindo que ele possa também ter acesso a uma via pública. Então, nesse caso, nós teríamos a extinção, né, da passagem forçada. Então, a limitação imposta do prédio serviente só se justifica efetivamente em função da necessidade imperiosa do vizinho. Cessada tal necessidade, desaparece a razão da permanência do aludido ônus. Então, vamos em frente. E aqui eu vou fazer uma distinção para vocês entre o que vem a ser passagem forçada e o que vem a ser servidão predial. Servidão predial é um direito real. Servidão predial surge em decorrência de um negócio jurídico. Eu sou dono do lote 1, que tem acesso à rua A. O meu vizinho de fundos, lote 2, ele tem acesso à rua B. Se eu quiser ter acesso também à rua B, eu posso realizar um negócio jurídico com o meu vizinho dos fundos, onde ele vai me ceder uma passagem. E aí essa passagem, que nasceu de um negócio jurídico, vai virar um direito real de servidão. Então, servidão nasce de um negócio jurídico. Passagem forçada não, decorre da lei, decorre do encravamento de um imóvel. E aí não é negócio jurídico, é uma imposição que será feita àquele que, porventura, tiver ou propiciar um melhor acesso àquele que tem uma área sem acesso à via pública. É isso. Então, vamos em frente. Passagem, aí já no final da nossa aula, passagem de cabos e tubulações. Aqui nós estamos falando de uma previsão legal que hoje, principalmente nas cidades, muitas vezes haverá necessidade da passagem de tubulação de gás, passagem de torres de energia de alta, ou então passagem de baixa tensão, enfim, passagem de água. E aí nós temos então o artigo 1286, o proprietário é igualmente obrigado a tolerar, mediante recebimento de indenização, que atenda também à desvalorização da área remanescente, a passagem através do seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente onerosa. Então observe o seguinte, é perfeitamente possível, então, nos dias atuais, se permitir essa passagem dos serviços de utilidade pública, como eu tinha falado para vocês, coloquei aí no último parágrafo
que é muito comum em relação aos serviços de água, de gás, de luz. Então, só que, obviamente, aquele que irá ceder, ele, obviamente, terá direito de ser indenizado por essa parte por onde haverá a passagem, mas se isso impuser na outra parte da área dele desvalorização, essa indenização irá alcançar também o valor da desvalorização. E por último, o pagamento da contrapartida, né? O pagamento de uma justa indenização em contrapartida é previsto aquele que é o titular do imóvel que foi atingido, que teve que se submeter à passagem dessas tubulações, desses cabos, e obviamente que sempre se observará o critério dessa passagem da forma em que imponha a menor onerosidade possível àquele que terá que se submeter à passagem, que nós chamamos de prédio onerado. Então, o direito deferido ao dono do prédio onerado de posteriormente remover os dutos e cabos. Veja só, ele tem direito de ser indenizado, mas também tem o direito de remover. Só que se ele quiser remover, ele terá, obviamente, as despesas e custas suas. A remoção vai lhe impor essa despesa. Ele vai poder fazer isso. Ele tem direito de ser indenizado, mas se ao prazer dele, à vontade dele, quiser fazer alguma remoção, ele terá que fazer isso, né, sobre as suas expensas. Então está lá o parágrafo único do 1286, disciplina a remoção, a instalação dos dutos e cabos em local diverso. Se após a realização das obras o dono do prédio onerado entender de removê-las para outro local do imóvel, que lhe seja mais conveniente, poderá fazê-lo, mas pagando as respectivas despesas. Então é isso aí. Com isso, nós encerramos a nossa aula, nossa segunda aula de Direito de Vizinhança, e até a nossa próxima aula. Lembrando sempre a vocês, não esqueçam de dar um like, não esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de convidar um colega, né, para estarmos aqui fazendo a revisão desse conteúdo sobre direito de vizinhança. Um beijo no coração de todos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.